Bom dia, meu nome é Ayala Michele. Nosso grupo é composto por mim, Gabriel, Isaac, Juan e Júlio, e nós somos alunos do curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba. Estaremos discutindo sobre os músculos da região torácica e abdominal também. Esse primeiro grupo consiste em 5 músculos, já o segundo em 9 músculos. Começando pela cavidade torácica, também conhecida como tórax, ela é a porção superior do tronco que fica delimitada entre o pescoço e o abdômen e contém elementos essenciais para o funcionamento do corpo, como a caixa torácica, cavidades internas, vasos linfáticos, artérias e nervos e também órgãos vitais, como os pulmões e o coração. Se comunica com o pescoço através da abertura torácica superior e com o abdômen através da abertura torácica inferior. Essa conexão ela acontece por espaços anatômicos que atravessam o diafragma. Então, além da cavidade torácica proteger essas cavidades internas, ele também atua no processo da respiração. O primeiro músculo dessa cavidade é o diafragma, que é uma estrutura musculotendínea que vai separar essas duas cavidades. Tem o formato de duas cúpulas, sendo a cúpula direita, como ilustrado aqui nesse vídeo, posicionada mais acima do que a cúpula esquerda. Isso porque o fígado ele se localiza logo abaixo. E essa depressão na porção superior se deve pelo pericárdio, que fica logo acima, que é a membrana que envolve o coração. Sua contração é necessária para que os pulmões se expandam e, por isso, ele é considerado o principal músculo da respiração. Ele tem 3 porções musculares: a porção external, a porção lombar e a porção costal. E essas 3 têm origens diferentes. A porção external ela vai se originar na face posterior do processo tifoide, que fica localizado na parte inferior do externo. Já a porção lombar está conectada à coluna vertebral através de 2 pilares, o pilar esquerdo e o pilar direito. O pilar esquerdo se conecta às vértebras, aos corpos vertebrais, através da primeira vértebra lombar até a terceira. Já o pilar direito se conecta nos corpos vertebrais da primeira vértebra lombar até a segunda. A porção costal ela se origina nas superfícies internas das cavidades costais inferiores e também das costelas, de número 7 até o número 12, que constitui 6 costelas. Essas 3 origens elas vão se inserir nesse centro tendíneo, também conhecido como tendão central do diafragma, que é essa porção mais esbranquiçada que fica no meio mesmo, como ilustrada na imagem. A sua inervação motora, ela vem dos nervos frênicos, que vão da terceira vértebra cervical até a quinta. Já as porções musculares mais periféricas, elas vão ser inervadas pelos nervos intercostais, que vão do sexto nervo até o 11º. Temos também os músculos intercostais, que é um conjunto de músculos laminares que são situados paralelamente às costelas. Eles são organizados em 3 planos distintos: o plano externo, o plano interno e o plano íntimo. Os intercostais externos, eles têm a função de elevar as costelas durante o processo de inspiração e eles aumentam o volume da cavidade torácica, permitindo que haja entrada de ar nos pulmões. Já os intercostais internos, eles vão fazer o contrário. Eles vão abaixar as costelas no processo de expiração forçada e vão reduzir o volume torácico, permitindo que o ar seja expulso de forma muito eficiente. Já sua vascularização acontece por artérias de diferentes regiões. Isso porque faz com que garanta um suprimento sanguíneo muito eficiente, para que esse músculo consiga se desenvolver bem, E essas veias e artérias, elas são classificadas em 2 partes, a face superior e a face inferior. Na face superior, nós temos as artérias frênicas superiores, que são ramos da aorta torácica. Temos as artérias musculofrênicas, que são ramos das artérias torácicas internas. E também temos as artérias pericárdico-frênicas, que também fazem parte dos ramos das artérias torácicas internas.
Já a face inferior, ela é composta pelas artérias frênicas inferiores, ela é vascularizada por essas artérias, que são ramos da aorta abdominal. A drenagem venosa, ela também vai acontecer pelo acompanhamento do trajeto das artérias, que também é dividido em superior e inferior. Aqui a gente vê algumas dessas estruturas, como o nervo frênico, localizado aqui na porção mais lateral, a artéria frênica inferior e o forame da veia cava. Temos também os músculos intercostais, que é um conjunto de músculos laminares que são situados paralelamente às costelas. Eles são organizados em 3 planos distintos: o plano externo, o plano interno e o plano íntimo. Os intercostais externos, eles têm a função de elevar as costelas durante o processo de inspiração e eles aumentam o volume da cavidade torácica, permitindo que haja entrada de ar nos pulmões. Já os intercostais internos, eles vão fazer o contrário. Eles vão abaixar as costelas no processo de expiração forçada e vão reduzir o volume torácico, permitindo que o ar seja expulso de forma muito eficiente. Os intercostais externos, eles vão se originar na borda inferior das costelas superiores. Já os intercostais internos e íntimos, eles vão se originar na borda superior das costelas inferiores. Os intercostais externos, eles se inserem na borda superior da costela inferior. Já os intercostais internos e íntimos, eles vão se inserir na borda inferior das costelas superiores. Os músculos íntimos, eles ficam localizados atrás dos sulcos costais. E internamente, eles são limitados pela fáscia torácica interna. A inervação desses 3 grupos é feita pelos nervos intercostais, que vai do primeiro nervo espinhal torácico até o 11º. E a vascularização acontece por um sistema muito organizado de artérias. Temos as artérias intercostais posteriores, que são ramos diretos da aorta torácica, e também temos as artérias intercostais anteriores, que são ramos da artéria torácica interna, que, por sua vez, é ramo dessa artéria subclávia, que fica aqui na porção superior. Bem, para finalizar a parte da região torácica, vou falar dos últimos 3 músculos que compõem essa cavidade. São eles: músculo serrátil anterior, músculo peitoral maior e músculos subcostais. Tratando do serrátil anterior, ele é um músculo plano e serrilhado presente na parede lateral da parede torácica. Ele é quem mantém a escápula firmemente aderida à parede torácica, responsável por protração e rotação superior da escápula, e é o músculo acessório da inspiração ao elevar as costelas, no caso da respiração forçada, e vocês podem identificá-lo aqui ao lado na imagem apontado pela seta. A origem do músculo serrátil anterior é dada nas faces externas das costelas de 1 a 9. A sua inserção no nervo torácico longo das vértebras cervicais C5 a C7, e ele é vascularizado pela artéria torácica lateral. O músculo peitoral maior é situado na parede anterior do tórax, apresentando um formato característico de leque. Ele é um músculo superficial, de grande volume e fácil visualização. Ele quem liga o tórax ao úmero, é essencial para a movimentação da articulação do ombro, a manutenção da respiração, no caso da inspiração forçada, pela flexão, adução e rotação medial do braço. O músculo peitoral maior tem 3 partes de origem: uma parte clavicular, na parte medial da clavícula, uma parte abdominal, na bainha do músculo reto abdominal, e uma parte esternocostal, que fica no externo e cartilagens costais das costelas 1 a 6, e a sua inserção é na crista do tubérculo maior do úmero. Ele é inervado pelos nervos peitorais medial e lateral, e a sua vascularização é dada pela artéria toracocromial do ramo peitoral, contribuições da artéria torácica lateral e artérias intercostais superiores. Os músculos subcostais são pequenos músculos localizados na porção posterior da parede torácica interna, ali como vocês podem ver na imagem, né, apontado pela seta e destacado em cor verde.
Eles atuam na expiração, auxiliando na depressão das costelas e contribuem para a estabilização da parede torácica posterior durante a respiração. Tem origem na face interna da costela, próxima ao ângulo costal, das costelas inferiores. Sua inserção é na costela imediatamente inferior ou duas abaixo, em sua borda superior. Ele é inervado pelos nervos intercostais de T7 a T11 e a sua vascularização é dada pelas artérias intercostais posteriores e ramificações da artéria torácica interna. Músculos da cavidade abdominal. A cavidade abdominal é uma região do corpo humano que está localizada logo abaixo do tórax, da cavidade torácica, e também acima da pelve. A gente vai ver no passado dos slides que a região abdominal está justamente entre esses dois pontos, abrangendo até mesmo a região pubiana, uma parte da nossa pubis, contendo a maior parte dos órgãos do sistema digestivo e outras estruturas importantes. Vamos ver que a cavidade abdominal ela serve para justamente proteger, ser a primeira linha de defesa desses órgãos internos, como nosso estômago, fígado e nosso intestino. Músculos da parede anterior do abdômen. Vamos ver que o abdômen é subdividido, né? Os músculos do abdômen têm suas subdivisões. No caso, os músculos da parte anterior, da parte posterior e da parte lateral, os músculos laterais do abdômen. Vamos falar primeiro da parede anterior do abdômen, que eles fazem parte, essa musculatura anterior do abdômen a gente subdividiu melhor, né, para os slides ficarem melhores de se entender. Mas a parte anterior e a parte lateral podem ser unidas, né, e formar a parede anterolateral do nosso abdômen. Na parede anterior do abdômen nós vamos ter dois pares de músculos, localizados imediatamente laterais à linha alba. Eles vão estar realmente na parte mais anterior, no meio. Eles são envolvidos em proteção. Vão conter a cavidade abdominal e vão ser responsáveis pela movimentação do tronco e outras funções corporais. Músculo reto abdominal. Ele possui esse nome porque ele tem formato de faixa vertical. Ele, desde sua origem até a sua inserção, são feitos de feixes paralelos, retos, verticalmente e paralelamente ao nosso corpo. As bordas laterais do músculo criam uma borda semicircular, chamada linha senular, que se estende da extremidade da nona cartilagem costal até o tubérculo púbico. O músculo reto abdominal é o popularmente conhecido como músculo do tanquinho, e ele vai ter funções como flexão do tronco, ele vai comprimir as nossas vísceras abdominais, o movimento de flexão do tronco também, e ele vai ajudar na expiração forçada e vai estabilizar a nossa pelve. Como eu disse anteriormente, né, a cavidade abdominal ela vem e se alonga até a região púbica, nossa região púbica, calma. Começa abaixo do tórax e se estende até a região pubiana. O músculo reto abdominal ele vai ter origem na sínfise púbica e na crista púbica. A sínfise púbica é a parte mais medial da pubis, enquanto a crista púbica é uma parte mais lateral. Vamos encontrar uma crista púbica direita e esquerda, por isso que o músculo vem em par. Tem o músculo reto nos nossos dois lados. Ele vai se inserir no processo xifoide do externo, lá em cima, já quase na cavidade torácica, e também nas cartilagens costais, da quinta até a sétima costela. Ele vai estar inserido. O músculo reto abdominal ele é inervado pelos nervos intercostais, que vem desde a sexta vértebra torácica até a 11ª, e também pelo nervo subcostal, que vem da 12ª vértebra torácica. O músculo reto abdominal ele é vascularizado tanto pelas artérias epigástricas superiores e inferiores. Enquanto as artérias epigástricas superiores vascularizam o músculo reto, superiormente elas também vão vascularizar esse músculo de forma interna, então superior internamente. Enquanto os ramos inferiores da artéria epigástrica, elas vão vascularizar esse músculo de forma inferior, claro, mas também externa. Então as epigástricas superiores vão vascularizar ele internamente, enquanto as inferiores vão vascularizar ele externamente. O músculo piramidal. O músculo piramidal é o segundo músculo abdominal da parede anterior. Ele é um par de músculos de formato triangular, por isso recebe esse nome.
Aqui, ele tem formato de pirâmide, um triângulo, com ponta e sua base. E ele está localizado dentro da bainha do músculo reto. Isso é superficial justamente a esse músculo. Ou seja, eles estão inseridos na mesma parede abdominal. O músculo reto ele tem função de tensionar a linha alba. Posteriormente eu vou explicar melhor como isso acontece, o que é a linha alba, separando o reto abdominal esquerdo do direito. Então, o músculo piramidal fica justamente entre o reto abdominal esquerdo e direito. Isso faz ele ajudar na estabilidade da parede abdominal inferior, na parte inferior da parede abdominal anterior. E também uma curiosidade é que esse músculo piramidal ele é ausente em aproximadamente 20% dos indivíduos. Então, pode ser que talvez você não tenha um músculo piramidal fazendo essa divisão do seu músculo reto. O músculo piramidal ele vai ter origem na crista e na sínfise púbica, assim como o músculo reto, como já vimos, um está superficialmente ao outro. Ele vai se inserir na linha alba. O que é a linha alba? A linha alba ela é composta, ela é feita de tecido conjuntivo. É uma aglomeração de tecido conjuntivo que vai separar a cavidade abdominal em direita e esquerda, já que ela está medial ao nosso corpo. Ela vai ser um ponto de inserção para vários desses músculos, como justamente ela é o ponto de inserção do músculo piramidal, e ela vai servir para angariar todos os músculos da cavidade abdominal. Através das aponeuroses desse músculo, todos eles vão, de alguma forma, se ligar à linha alba, e isso vai permitir que tenha uma maior estabilidade do tronco, permita a rotação, flexão do abdômen e todas essas coisas. Então, a linha alba é como se fosse uma coluna que vai estar ali no meio, na linha média, e vai justamente ser esse ponto de encontro entre todos os músculos da cavidade abdominal. O músculo piramidal ele é inervado pelos ramos terminais do nervo subcostal, que vem lá da 12ª vértebra torácica. Ele também é vascularizado pelas artérias epigástricas inferiores, assim como o músculo reto, mas ao contrário do reto, que também é vascularizado pelas epigástricas superiores, o músculo piramidal ele é vascularizado também pela artéria ilíaca circunflexa profunda. Por que isso acontece? Porque, como nós vimos, o músculo reto ele é imenso, ele é grande. Ele vem desde a síntese pública até quase a caixa torácica. Enquanto o músculo piramidal não, ele é muito mais inferior e menos longo. Então, ele é justamente vascularizado pelas epigástricas inferiores. E, ali um pouco, né, não é tão grande extensão, é uma parte menor, mas ainda assim é válida, pela artéria ilíaca circunflexa profunda, que está na nossa região ilíaca. Pessoal, agora eu vou falar para vocês em relação aos músculos laterais, que como já está no nome, meio que situa onde eles estão localizados. Eles fazem pressão nessa região abdominal, juntamente com os músculos anteriores. O primeiro músculo que eu vou falar aqui sobre é o músculo oblíquo externo do abdômen, e ele recebe esse nome justamente pela orientação das suas fibras. E se vocês observarem aqui, ela vem do lateral, medial e em sentido descido. E uma forma de vocês lembrarem da orientação dessas fibras é lembrar do ato de colocar a mão no bolso. Porque quando você vai realizar essa ação, você basicamente faz a mesma orientação que essas fibras fazem. E é um músculo estriado, largo e extenso, como vocês podem ver aqui. E possui como função também a manutenção do tônus muscular, a sustentação das vísceras, a rotação contralateral e também auxilia no processo de expiração. E uma das curiosidades dele é que algumas fibras vão até o cordão esquermático e essas fibras auxiliam na formação do músculo cremáceo. Ele tem como origem a quinta a 12ª costela e como inserção a linha alba, o ligamento inguíneo, a crista ilíaca e o tubérculo púbico. De inervação, ele tem os nervos intercostais inferiores e subcostais, e de vascularização, ele tem as artérias intercostais posteriores e as artérias subcostais e a artéria circunflexa ilíaca profunda. Agora, o segundo músculo que eu vou falar é o músculo oblíquo interno. Ele recebe esse nome justamente também pela orientação das suas fibras. Só que, diferentemente do oblíquo externo, que as fibras são decíduas, esse aqui elas são assíduas. Então, se a do oblíquo era monobulso, esse daqui vai ser monopeito, que é justamente o sentido dessas fibras. Como vocês podem observar aqui, ele é largo e delgado e está situado na região anterolateral aqui da região abdominal. E está entre os músculos do oblíquo externo e do transverso.
A sua função é a compressão das vísceras e a rotação ipsilateral. Como origem, ele se origina da face lombar, da costa ilíaca e do ligamento inguinal, e ele se insere nas cartilagens costais inferiores, mais especificamente ali na margem inferior da 10ª costela até a 12ª costela, e também se insere na linha alba. Aí, como inervação, ele tem os nervos intercostais inferiores, ele tem um nervo também iliohipogástrico e um nervo ilioinguinal. Como vascularização, ele possui as artérias epigástica superior e inferior, as artérias subcostais, as artérias intercostais posteriores e as artérias circunflexas ilíaca profunda. E agora, o terceiro e último músculo é o músculo transverso do abdômen, que ele também recebe esse nome devido à orientação das suas fibras, que se vocês observarem aqui, elas são transversas, horizontal. Ele é um par de músculos largos e laminares e também é o músculo mais profundo dessa cavidade. Ele tem como função o tensionamento da parede abdominal. Ele também é responsável por manter o equilíbrio da coluna e de proteger os órgãos dessa região. Como origem, ele se origina nas superfícies internas das cartilagens, mais especificamente entre da 7ª até a 12ª vértebra. Ele também se origina na face tóraco-lombar, no lábio externo da crista ilíaca e no arco iliopectino. E ele se insere na linha alba, na crista púbica e na linha pectínea do pubis. Como inervação, ele se inerva também dos nervos interiores e intercostais posteriores, do nervo iliohipogástrico e do nervo ilioinguinal. E como vascularização, por fim, ele tem as artérias intercostais posteriores, inferiores, a artéria epigástrica superior e inferior, artérias subcostais, as artérias circunflexa, ilioprofunda e as artérias posteriores lombares. Então agora eu vou falar do músculo quadrado lombar, que é o músculo mais profundo da parede abdominal posterior. E ele está situado dorsalmente ao ilipsoas. O ilipsoas é uma junção de dois músculos que eu vou falar mais à frente. O músculo quadrado lombar tem esse nome devido à composição de suas fibras musculares, que vai dar essa aparência mais quadrangular a ele. Ele preenche um grande espaço na região posterior do abdômen, e por isso ele está anatomicamente perto de várias estruturas de interesse, né, do nosso estudo de anatomia, como o colo, os rins, o diafragma e os músculos intrínsecos do dorso. O músculo quadrado lombar vai ter dois tipos de movimentos, né? Que vai ser a contração bilateral, ou seja, que vai acontecer nos dois músculos ao mesmo tempo, dos dois lados. E o que é que essa contração bilateral vai fazer? Ela vai fixar a 12ª costela durante os movimentos da caixa torácica, o que vai auxiliar no processo de expiração. Enquanto a contração unilateral, aquela que apenas um dos músculos vai atuar, de um lado, né? Ela vai participar na flexão lateral do tronco, ou seja, ipsilateralmente. Para a gente conseguir sentir esse músculo, a gente vai ter que palpar a região. É necessário colocar os dedos acima da região posterior da crista ilíaca, ao nível do quadril. E outra coisa muito importante para ressaltar desse músculo é que posturas inadequadas vão acabar sobrecarregando esse músculo, né? Então, vai acabar fazendo com que a pessoa sinta muitas dores e tenha muito desconforto devido a essa sobrecarga. Ele vai ter origem na crista ilíaca e no ligamento iliolombar. Vai ter sua inserção na 12ª costela e nos processos transversos das vértebras lombares 1 a 4. Sua inervação é feita pelo nervo subcostal, ou seja, que se ramifica através da vértebra torácica 12 e dos ramos anteriores dos nervos espinhais, que esses nervos espinhais vão ramificar das vértebras lombares 1 a 4 também. E a vascularização vai ser feita pelas artérias lombar, sacral mediana, iliolombar e subcostal. Agora falando sobre o músculo psoas maior, ele é um músculo triangular longo e fusiforme,
e vai estar se estendendo ao longo da coluna vertebral e da pelve. Ele vai, como eu falei anteriormente, né? É daí que vai surgir o músculo ilíaco-psoas, pois ele vai se unir ao músculo ilíaco e vai formar esse conjunto, né? Que eu falei, que é o mais forte flexor do quadril de todo o corpo. Então, quais são os movimentos que o psoas maior participa? Ele vai participar da flexão da coxa sobre o quadril, vai participar da flexão do tronco e vai participar da rotação lateral da coxa. Sua origem vai ser nos corpos vertebrais das vértebras torácicas 12 até a vértebra lombar 4. Nos discos intervertebrais entre as vértebras torácicas 12 e até a vértebra lombar 4. E nos processos costais das vértebras lombares de 1 a 5. Sua inserção vai ser no trocante menor do fêmur e sua inervação. Responsável pela sua inervação vão ser os ramos anteriores dos nervos espinhais, que vão ser ramificados das vértebras torácicas lombares 1 até a 3. E além disso, sua vascularização vai ser feita pelas artérias lombares, artérias circunflexas e líqua profunda. Como dá para ver na origem, né, dá para ver que é um músculo que se estende por bastante espaço aí, né, na pelve e na coluna. Agora vamos falar do músculo psoas menor, que ele é fino e pequeno, né? Ele está ali anteriormente ao psoas maior, mas como dá para ver aqui na imagem, ele não vai se estender além desse ligamento inguinal, enquanto o psoas maior vai até aqui, ó. Ele está situado posteriormente à veia cava inferior, com a porção distal do ilho cruzando sobre o seu ventre. Já o cólon, em sua porção sigmoide, vai cruzar sobre ele na sua porção de ventre esquerdo. Sua borda anteromedial está relacionada ao tronco simpático e aos linfonodos aórticos. E na questão de função, né, de movimento, ele vai auxiliar na flexão do tronco, o que vai permitir o inclinamento anterior da coluna lombar, né? E uma curiosidade bastante legal sobre esse músculo é que ele está presente em apenas 40%, ele está ausente em 40% dos indivíduos, né? Então apenas 60% da população vai ter a presença desse músculo. Assim, sua origem vai ser dos corpos vertebrais da vértebra torácica 12 e da vértebra lombar 1. Sua inserção vai ser na eminência iliopúbica e na linha pectínea do pubis. Sua inervação vai ser feita pelos ramos anteriores dos nervos espinhais que vão se ramificar das vértebras lombares 1 até a vértebra lombar 3. E a sua vascularização vai ser feita pelas artérias lombares. Agora falando sobre um pouco do músculo ilíaco, né, que é o que vai se juntar com o psoas maior para formar o conjunto do músculo ilipsoas. Falando sobre ele, né, ele é um músculo plano e triangular que vai estar localizado na região anterior da pelve, ou seja, vai ocupar ali a fossa ilíaca interna, né. Ele vai seguir inferiormente e vai se unir ao tendão do músculo psoas maior. E é aqui que vai se formar o músculo ilipsoas, ó. E aí, qual vai ser sua função, né? Quais movimentos que ele vai auxiliar? Ele vai participar da flexão da coxa sobre o quadril e da flexão do tronco. Sua origem vai ser na fossa ilíaca e na crista ilíaca. Sua inserção vai ser no trocante menor do fêmur. A sua inervação vai ser feita pelo nervo femoral, que vai ali se ramificar através das vértebras lombares 2 e da vértebra lombar 3. E sua vascularização vai ser responsável pela sua vascularização os ramos da artéria ilíaca externa, a artéria circunflexa femoral medial. Agora falando sobre face e aponeurose, né? Superficialmente aos músculos abdominais anteriores, a gente vai encontrar a tela subcutânea, ou seja, a face de Camper e a face de Scarpa.
falar um pouco sobre a face de Camper, que é a camada facial mais superficial. Vai ser rica em gordura, vai ter ali uma espessura variável, né? E vai ser mais marcante em indivíduos obesos, né? Que vai apresentar mais assim, intensidade de pulso. Nos homens, a face de Camper reveste também o pênis, né? E é contínua com a camada externa do cordão espermático, que vai estar localizada ali no escroto. Nesta localização, ela vai possuir pouca intensidade de pulso e vai apresentar fibras musculares lisas, ou seja, a face dartos do escroto. Posteriormente ao escroto, né? A face de Camper é contínua com a face perineal superficial, ou então, por outro nome, a face de Colles. Nas mulheres, ela vai da pele suprapúbica até os lábios maiores e o períneo. Então, agora falando sobre a face de Scarpa. Ela é a camada facial membrana mais profunda. Ela é a camada facial membranosa mais profunda. Ela vai estar firmemente aderida à linha alba e à sínfise púbica na linha média. E vai estar de maneira mais fraca aderida à aponeurose do oblíquo externo, de forma mais lateral. Superiormente, ela é contínua com a face superficial que recobre o restante do tronco. Inferiormente, ela se funde com a face de Camper, de maneira superficial, e com a face lata da coxa, distalmente ao ligamento inguinal. Queria agradecer, esse é nosso trabalho e muito obrigado.